Sejam todas bem-vindas a mais um episódio. Estamos aqui hoje, nós vamos falar, quero saber como é que tá o seu dinheiro aí, seu bolso tá cheio ou tá vazio? Mas se seu bolso tá cheio hoje, ele está preparado para estar cheio aos 80 anos? Pois é, a situação financeira para nós mulheres é algo muito importante. Então sejam todas bem-vindas, você está aqui no canal Vive em Movimento e nós vamos falar sobre todos os assuntos que envolvem a vida da mulher. Gente, o assunto é sério, não saia daí, preste muita atenção, porque hoje nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento e o quanto a situação financeira impacta na nossa vida. E para isso eu trouxe uma especialista, né, gente? Porque eu também estou precisando de boas aulas. Vamos falar sim sobre se você está preparada para envelhecer, se a sua situação financeira já está também na poupança para isso, porque muitas mulheres chegam aos 40, aos 50 anos e se deparam com uma situação de não ter uma reserva financeira e a gente precisa se organizar, tá? Então hoje estou aqui com a minha convidada, é minha amiga de muito tempo, trabalha com isso, vai poder nos dar um passo a passo de como começar essa reserva financeira. E se prepare, porque nunca é tarde para a gente começar. Cristiane Guimarães aqui vai explicar tudo, de onde você vai partir, quais são os primeiros passos para que você possa chegar aí aos seus 80 anos com uma vida mais tranquila, porque assim, a falta de dinheiro vai impactar muito no nosso futuro, ainda mais se a gente vai viver até os 100 anos. Cris, se apresente aqui para minha audiência, conta um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é você, o que você faz. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui. Adoro compartilhar o conhecimento da educação financeira, principalmente para as mulheres. Nada contra os homens, mas é que as mulheres têm toda uma história em relação a dinheiro. E você falou para a gente considerar os 80 anos, mas eu acho que a gente deveria considerar 100, porque o grande problema hoje é a longevidade. Então, seja lá quem segue a Fernanda, sabe o quão importante é a saúde, a boa alimentação, que ela está o tempo todo pregando isso. Quer dizer, quanto melhor a gente cuidar da vida, mais dinheiro a gente precisa, porque a gente vai viver muito tempo. Bom, eu estou nessa área há 25 anos. Há 25 anos eu cuido de pessoas. Eu ensino pessoas a acumular dinheiro. Quer dizer, como é que você começa a enriquecer? Eu vou falar para vocês que é muito simples. Não importa quanto tempo tem. O ideal é que a gente tenha 20 anos. Esse número é maravilhoso. 20 é fácil. Então, eu diria que para qualquer pessoa que está aos 40 anos, está tranquilo. Aos 45 também, porque vamos pensar que com 60 e 65, hoje são pessoas que estão jovens. Inclusive tem toda uma teoria que eu escutei nos Estados Unidos, que quem tem 60 tem 40. Os antigos 60 são os 40 de hoje. Portanto, tem tempo para juntar dinheiro. Se você não tem 20 anos, você já está aos 50, aos 55 anos, você ainda tem tempo. Você tem 10 anos, você tem 5 anos, não importa. O importante é que você tem que fazer alguma coisa, porque não fazer nada é muito pior do que fazer pouca coisa. Não sei se você concorda com isso ou não. Eu acho que a gente tem uma mudança muito grande de comportamento, de crença. A gente está vendo muitas pessoas precisando voltar ao mercado de trabalho, inclusive justamente porque percebeu que se aposentou, percebeu que esse dinheiro não foi o suficiente. Então, muitas pessoas sim têm esse impacto. A gente tem visto isso muito no mercado, de precisar voltar ao mercado de trabalho, porque a aposentadoria, seja ela do INSS ou o que a pessoa fez, não está sendo suficiente. Isso é uma grande realidade. Então, nós mulheres, muitas que deixaram até de trabalhar, que ficou em casa para cuidar dos seus filhos, se depara às vezes agora aí aos 50 anos, 45, se separando e sente esse impacto, porque o dinheiro diminui. Enquanto você está casada, o dinheiro é da família. Quando você se separa, cada um tem o direito de levar a sua própria vida. Então, essa renda se divide, né? E não vou entrar em detalhes sobre coisas de divórcio, mas a gente sabe disso. E a mulher sente esse impacto de perceber que não pensou sobre isso, não fez uma reserva. Quais são os primeiros passos que, ao se deparar aí aos 50 anos, para ela começar
a ter essa renda ou ter essa reserva que vai impactar nos próximos 30 anos. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, essa questão do envelhecer e não ter juntado dinheiro. Na verdade, o grande problema, não dá para a gente voltar no tempo, infelizmente, então a gente tem que pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. O que faltou na nossa vida talvez tenha sido um tempo de planejamento, de identificar como é que você pode acumular dinheiro. Dinheiro sempre foi um assunto extremamente velado nas famílias. Ninguém ensina dinheiro. Então, na verdade, a gente vai para o mundo e tem que aprender a se virar. E a gente faz parte de uma cultura, não sei se vai concordar comigo ou não, de que mulheres não sabem cuidar de dinheiro. Mulheres, muitas das vezes, elas se acham burras. Não sei se a gente escutou muito isso na infância, ou se é da nossa cultura. Você não tem competência, dinheiro é coisa de homem. E tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, que eu não sei, acho que vale a reflexão, que é mais ou menos assim: se eu for uma mulher, considerando que dinheiro é uma coisa masculina, pelo menos o que a gente aprendeu, se eu for pensar no dinheiro e começar a cuidar do dinheiro, talvez eu perca a minha feminilidade. Como eu não quero sair do meu lugar de mulher, de feminino, talvez eu comece a renunciar, né? Então eu não tenho competência. Então eu prefiro passar por uma mulher burra, né? Do que ter o domínio sobre o meu dinheiro. Mas, gente, tudo isso é besteira, para falar bem a verdade. Eu acho que dá pra gente acumular dinheiro e sem perder a nossa feminilidade. Eu acho que hoje em dia as mulheres cuidam bem melhor do dinheiro do que os homens. Talvez elas tenham se empenhado nisso, porque eu acho que o primeiro ponto que eu acho importante, assim, que as mulheres acabam fazendo mais do que os homens, que é um trabalho de autoconhecimento. Quando você faz um trabalho de autoconhecimento, você começa a entender como funciona você. E a hora que você começa a entender como funciona você vai trabalhar um pouco seu amor próprio, né? A gente tem que trabalhar a autorresponsabilidade, o auto-amor, o autoconhecimento. E aí sim você se torna uma pessoa independente. E a partir do momento que você se torna uma pessoa independente, você consegue ir para a vida e você consegue ser livre. E juntar dinheiro faz parte desse processo todo. Então hoje eu vejo mulheres cuidando melhor do dinheiro do que homens. Ou a gente se deu conta que a gente sabia cuidar do dinheiro, né? Porque eu vejo hoje muitos homens com dificuldade com o dinheiro, mais do que muitas mulheres. Opa! Então uma boa coisa. Eu ando observando muito isso, acho que no decorrer do meu trabalho mesmo, né? Nesse tempo todo de conversando com pessoas. Eu tenho muitas clientes mulheres, muitas. Até porque eu até comecei muito com o mercado cuidando de mulheres, porque eu acho justamente isso, gente. É o nosso medo, a nossa preocupação, a nossa dependência, a gente achar que não tem competência para fazer, e tem competência. Como é que a gente vai fazer isso tudo? É como ter um plano sólido, de uma forma que a pessoa consiga começar a se organizar, para trazer isso para a realidade dela, para fazer esse planejamento. Eu costumo falar assim, o primeiro passo você primeiro precisa não ter medo de olhar para o dinheiro e o que você tem e o que você não tem. Então, o primeiro passo é mais ou menos, sabe, papel e caneta na mão? Falar assim, eu vou entender o que é a minha vida. O primeiro passo eu preciso saber quanto eu gasto e quanto eu ganho. E na hora que você vai montar uma planilha, a parte mais importante não é o quanto eu gasto, é quanto eu ganho. Então, na parte de cima de uma planilha, sempre tem que colocar tudo o que você ganha. Seja dinheiro de aluguel, seja o seu salário, seja, enfim, sua mesada, depende, eu não sei, porque existem mulheres que ganham uma mesada, às vezes do marido, às vezes dos pais, enfim. Então você tem que colocar ali em cima esse número. E é em cima daquele número que você vai trabalhar. E aí você tem que colocar todos os seus gastos. Você tem que olhar sem medo, quanto de fato você gasta. E a maioria das pessoas não sabe quanto gasta. Eu vou trazer um negócio aqui, o caixa 2. Sabe o caixa 2? Fui ali, comprei a caneta e eu não contabilizo a caneta. Eu já fiz isso, tá? Quando eu comecei a ter um controle financeiro, teve uma época em que eu fiz isso, eu contabilizava o pãozinho. Naquela época era centavos o pãozinho, era centavos que eu colocava 2 pãezinhos lá na padaria. Então esse caixa 2 é exatamente isso, a pessoa pensa assim, foi só a balinha. Foi só a balinha. Não, só fiz a unha. Sei lá, custou R$30 a unha. E ela não contabiliza isso. Então, quando eu comecei a fazer um controle, porque eu precisava encontrar esses números, saber o quanto eu ganhava bem e o dinheiro não sobrava. É o que está acontecendo. Não, e até hoje, então...
Dinheiro não some. Até hoje, dinheiro não some. Não então, some. o que eu tô falando da Até porque brincadeira ele do não tem caixa... vida nem perninhas. O caixa 2 é isso, é aquilo que você não contabiliza. O que você acha, não, isso é bobagem. Gente, a gente só chega a R$1.000 porque você juntou 10 centavos. O que é o dinheiro? É de 1 em 1 centavo para chegar a R$1.000. É ridículo, mas é real. Então, essa conta, ela tem que fechar no final do mês. E era ridículo, gente, porque eu ia anotando assim, no papelzinho, na agenda, o que dava. Porque foi ali e foi a coisa mais incrível, porque eu falei assim, olha isso, primeiro o quanto que eu gasto, que eu não percebia, que eu não via, que eu achava que era tudo bobagem, e o quanto passou a me sobrar, e o quanto eu guardei de dinheiro. Depois desse momento. Depois desse É o momento. único jeito de guardar dinheiro. O único jeito de guardar dinheiro é você olhar nua e cruamente para quanto você ganha e quanto você gasta. E aí é exatamente isso, quanto custa a tua vida? Ah, eu sou casada, nem sei, porque é meu marido que paga as contas. Não importa, saiba quanto custa uma casa, saiba quanto custa se alimentar, quanto custam umas contas, quanto custa o cabeleireiro, quanto custa o jantar, o café com as amigas, porque tudo isso faz parte da vida, né? A gente não está aqui para sofrer e ficar lá chibatando, não vou gastar em nada, não vou viver. Não, porque não existe futuro, gente, a gente tem que viver o presente. Então, a gente fala que 80% do nosso dinheiro tem que ser gasto no presente, mas 20% tem que ser depositado para o futuro. Porque o futuro um dia vira presente. E se você não fizer nada, você não vai ter nada. Não vai ter nada, não tem mágica. Eu observo uma coisa que eu já acho que eu já comentei isso com você quando a gente bateu um papo sobre essa questão financeira, é que nós temos uma postura muito imatura, muito infantil. A gente não para pensar no dinheiro, a gente acha que vai chegar lá na frente, tem um pote de ouro, vai cair dinheiro, não chega, eu vou jogar na loteria e vou ganhar, meu pai vai me ajudar. Gente, não tem mágica, não tem milagre. Não conte com os outros para ter dignidade na vida. Faça você mesmo a sua dignidade. A melhor coisa do mundo, mais prazerosa que tem, é quando você tem controle. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Eu tenho controle sobre, eu falo assim, o meu corpo, porque a gente pensa em saúde, né? Toda a parte de treinamento, de musculação, exercício. Eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha saúde corporal, da minha saúde também na parte de alimentação, da minha saúde espiritual, mental e financeira. Tá tudo junto. E na hora que você percebe que você consegue cuidar de todas essas áreas, você está completamente plena. Você está plena. É maravilhoso. Eu acho que tem uma outra questão que deve envolver muitas pessoas, assim como já aconteceu comigo. Eu não sei se eu estou viva amanhã. Então eu vou fazer o que eu tenho para fazer hoje. Vou comer o que eu tenho para comer hoje, vou gastar o que eu tenho para gastar hoje. Aquilo que eu estou te falando, né? E porque eu não sei se eu estou viva amanhã. Eu já passei por esse tipo de situação, eu já me peguei lá no passado, em alguns momentos, assim, com esse pensamento. Eu vou como se não houvesse amanhã. Não houvesse amanhã. Então eu acho que... Mas isso é imaturo, Fernanda. Isso é uma postura que eu acho bem comum entre nós, brasileiros, que é essa coisa infantil. É quase quando você pega e bate o pé, eu mereço, tem que ser agora. Só que aí as pessoas se endividam para fazer essas coisas, né? E o endividamento é o maior problema. Pra vocês terem uma ideia, 51% dos endividados de hoje são mulheres, entre 30 e 39 anos. Esse é o maior número. Então, assim, a gente como mulher, deveria se preocupar muito com isso. Eu acho que a gente deposita muito em cima dos homens o cuidado financeiro da nossa vida. E eu acho que o mundo mudou um pouco muito. E eu acho que não é correto. Eu acho que cada um tem que ser responsável por si em todos os aspectos, né? Ninguém é criança, ninguém precisa de pai e mãe para cuidar, nem para sustentar. Então, assim, eu sempre recomendo, quando eu converso com casais jovens, inclusive, que ambos trabalham, ambos têm receita, e aí eles querem colocar tudo junto, eu falo, não coloca tudo junto. Você faz uma poupança, ele faz uma poupança, quer dizer, cada um tem responsabilidade de ter equilíbrio de como vai gastar, quanto vai gastar, porque lá na frente, se vocês estiverem juntos, vocês vão juntar esse dinheiro e vão viver felizes para sempre. Mas se por acaso acontecer qualquer contratempo nesse período, simplesmente cada um foi responsável, juntou o seu dinheiro e vai poder viver com dignidade. Já escutei histórias horríveis de pessoas que não tomaram esse tipo de providência e depois ficaram à deriva, porque você nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Então não delegue para terceiros o cuidado que você tem que ter sobre você mesma. Afinal de contas, somos todos adultos, temos que ter responsabilidade. Então é muito infantil essa postura de que alguém vai me resolver. Eu escuto pessoas, às vezes,
Com 50 anos, fala, não, meu pai vai me dar dinheiro. Aí eu vou receber uma herança. Geralmente, quem fica esperando herança, a pessoa não morre. É impressionante. Não morre, e aí você fica lá vivendo uma vida miserável, esperando essa pessoa morrer. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Eu tenho um exemplo muito claro na minha casa. O pai da minha mãe, meu avô materno, ele tinha uma situação financeira muito boa, enfim, né? Todo mundo sempre falava, nossa, ele era até considerado rico naquela época, tinha muitas terras e tal. Bom, e os filhos sempre foram, o pai sempre foi muito rígido, nunca deu muita coisa. E os anos se passaram, ele veio a falecer, a esposa dele, que não era mais a mãe, no caso a minha avó, mas era a irmã da avó, demorou para morrer, ela não sabia cuidar, aquilo era terra, gado, aquela coisa. Resumindo, a minha mãe vai morrer e não recebeu um tostão, porque está na justiça. Isso faz... fora isso. Né? Então, assim... os filhos que sofreram, de uma certa forma, pensavam, né, todo meu pai tem dinheiro, a hora que ele morrer, vai dividir o dinheiro entre os irmãos, cada um vai ter alguma coisinha. Os anos estão se passando, a terra está lá deteriorando, porque não tem ninguém cuidando, enquanto o juiz, porque enquanto um dos filhos não concorda, não aparece na audiência, enfim, são tantas coisas que envolvem uma herança, um dinheiro, não dá pra contar. Que assim, é uma pena, porque a minha mãe não recebeu nada, não vai receber, porque ela vai fazer 80 anos. Ela vai fazer o que da vida dela agora com 80 anos? Ok, talvez ela viva mais 5 anos. Então eu tô falando assim, às vezes a gente fica esperando o outro dar. Ela e os irmãos esperavam receber alguma coisa do pai que foi tão rígido com eles, né? E eu vou morrer. E eu que sou neta, talvez também. Eu também não quero nem olhar para aquilo, porque é tanta dor de cabeça. Bom, enfim. Então eu acho que isso, às vezes a gente pensa assim, não vai acontecer comigo. Mas nunca vai acontecer. Você vai morrer? Não, filho, assim, não vai acontecer do tipo, não, essa vai vir, vai dar tudo certo. Não, comigo é diferente. Não é. A vida, ela é como é. É importante pensar positivo. Sim, mas eu penso positivo, mas essa história de achar que não vai acontecer... Não, mas Eu vou te falar uma coisa que eu acho importante, que eu acho que é... Desculpa até te cortar, mas assim, não importa. Eu sou positiva, mas eu me preparo para a situação assim, pode ser que eu receba uma herança, mas eu não vou ficar sentado esperando. Eu vou construir a minha riqueza. Se eu receber essa herança, que maravilha. Juntei e fiquei mais rica. Nossa, eu não vou morrer. Não, você vai morrer. Todo mundo vai morrer, tá, gente? Isso é um fato. Então é o seguinte, então eu vou contratar aqui meu seguro de vida, mas eu não estou pretendendo morrer agora, não importa, em algum momento você vai morrer e aquilo vai fazer sentido. E eu vou viver na minha vida independente da... O que acontece? Aliás, o meu trabalho é esse, eu olho todas as vulnerabilidades que uma família pode ter, né, em termos de patrimônio e tudo mais, busco uma solução para cada uma dessas situações, por quê? Para daí você toca a vida, mas a solução está ali, se acontecer já tem, aconteceu isso, pega isso aqui, aquilo e aquilo. Você não vai pensar no futuro, você vai pensar agora sobre todos os problemas possíveis para ter uma solução lá na frente. Mas aí a gente está saindo do assunto dinheiro, né? Não, mas eu acho que ou falar, você esperar por uma herança é você esperar por alguém te dar algo. É isso que a gente está falando. Então, assim, não espere que o seu marido vai te dar, não espere que seu filho vai te dar. Pense em começar a construir agora. E nunca é tarde para a gente começar a pensar na nossa situação financeira. Você se situou, já descobriu o quanto você tem de gasto. Talvez algo que você não imaginava. Cris, para quem assim nunca fez um investimento, nunca foi olhar para isso. Que tipo de investimento, né, de repente ela pode começar a ter? Que se sinta seguro para começar a fazer esse primeiro passo, né? Deu o primeiro passo, descobriu, começa a planejar, é importante que ela tenha uma planilha. Eu acho que hoje em dia tem muitas coisas na internet também gratuitas que podem ajudar, auxiliar nessa planilhazinha, mas aí ela entra, então vou investir. Qual o primeiro investimento que não me cause risco, que eu não preciso estudar tanto assim, mas eu vou colocar lá minha primeira reserva. O que você indicaria? Eu vou falar isso bem por cima, por 2 motivos. Primeiro, que é muito relativo. A gente tem 1 milhão de opções de investimento. Se eu coloco aqui, olha, o melhor investimento é o A, né, o produto A, vamos imaginar, porque eu estou aí, né, nós estamos falando de produtos, né? Pode ser que isso seja hoje. Se amanhã o Trump aumentar a taxa, se o Lula fazer... Qualquer coisa que acontecer, política ou economicamente, isso aqui pode, se mudar a taxa Selic, isso aqui deixa de ser importante. Então, às vezes é perigoso você falar qual que é o produto. É melhor entender o conceito.
né? Então, o conceito é o seguinte, quando você pensa hoje que a gente tem uma taxa Selic alta, isso significa o quê? Que o dinheiro é super bem remunerado. Então, vale a pena investir o dinheiro em produtos de renda fixa, né? Então, você trabalhar com um produto de renda fixa são produtos mais seguros que se você for investir no mercado de renda variável, que é ações, multimercado, enfim, empresas. Então, isso é a coisa mais importante. Mas, assim, às vezes as pessoas ficam um pouco afoitas com a parte de investimentos, que falam, eu quero investir. Não é, calma, sem pressa. Não é num dia que você vai ficar milionário, né? Qual é o melhor produto? Não é o melhor produto. Você precisa primeiro entender o objetivo do dinheiro, né? Então, o primeiro objetivo do dinheiro, por isso eu quis dar um passo para trás, então a gente fala, o que você tem que fazer? Eu tenho que entender quanto eu ganho e quanto eu gasto, essa é a primeira coisa, ponto. Na hora que eu olhar, eu tenho que tirar dali uma sobra, né? Tem que sobrar dinheiro. Então, significa que na hora que eu ponho quanto eu ganho e quanto eu gasto, é assim, ganho 10, vou botar um número fácil só para... Ganho 10, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 2, já vou colocar nesse investimento de renda fixa que eu estou mencionando agora. Pode ser uma poupança, pode ser um CDB, pode ser uma FCA, pode ser uma FCI, pode ser um fundo de renda fixa. Então, essa é uma linha que cabe. Os outros 80 é 100. Esquece que você tem aqueles 2.000. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que fala, tá bom, então eu vou investir. Vai lá e coloca o dinheiro. Mas passou, eu vou naquela loja, gostei, tira o dinheiro. Então, você não está fazendo nada, você está se enganando, né? Também tem a autoenganação. Você pode pensar nisso. Tem todos, alta responsabilidade e alta enganação. Então, o que é importante? Na hora que você fala, eu vou, quando você olha seus gastos, você consegue determinar quanto você tem de possibilidade de guardar o dinheiro. E esse primeiro dinheiro que você vai guardar, caso você não tenha nada, mais ou menos assim, eu estou no zero, você tem que construir uma coisa que chama-se reserva de emergência. Porque antes de você construir um patrimônio de riqueza, vou viver de renda, vou me aposentar, você precisa ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência, que a gente chama. E essa reserva de emergência tem que equivaler aproximadamente a 1 ano do teu custo fixo de vida. E aí você vai entender por que é importante eu saber quanto custa a minha vida. Se minha vida custa 10, eu preciso ter 120 de custo de guardado, investido num produto ali não precisa ser um único produto, mas em renda fixa. Esse dinheiro está ali. Para que serve? Tive qualquer contratempo, eu tiro dali. Vou fazer uma viagem, eu pego um pouco dali e depois eu substituo. Perdi o trabalho, estou sem trabalhar. É dali que vai sustentar a minha vida. Vou trocar de carro, eu posso usar aquele dinheiro para fazer esse movimento. Então, esse é o primeiro dinheiro que a gente tem que construir. Quando você constrói a tua reserva, aí você vai continuar, porque guardar dinheiro, gente, é uma delícia. Quando você começa, você abre ali, olha, fala, nossa, olha quanto, vai dando um prazer enorme, quanto mais, aí você quer guardar mais e mais e mais. E aí eu sempre falo que o ideal é que você guarde 20% da sua renda. Mas tem dias, né, tem meses que eu guardo 40%, eu fico empolgada, falo, não, guarda, eu já tiro, entrou o dinheiro, eu tiro. E eu deixo o resto, eu sei quanto eu gasto, então eu deixo aquele dinheiro na minha conta, uma reserva para gastos extraordinários que acontecem, mas eu tiro de cara o meu dinheiro. O que eu estou fazendo? Eu estou pagando meu futuro. Meu futuro está próximo já, bem próximo, então eu não tenho tempo a perder, né? Porque a grande milagre do dinheiro chama-se tempo. Por isso que eu falei, dá para fazer com 20 anos, é perfeito, porque a gente está falando de juros compostos. Na hora que eu diminuo esse tempo, 10, 5 anos, o que acontece? Eu tenho que colocar mais dinheiro, eu tenho que talvez ter mais disciplina, eu tenho que talvez abrir mão de alguma coisa de fato para conseguir juntar esse dinheiro. E outra coisa que é muito legal, quando você tem essa primeira continha, que a gente fala, que chatice, vou ficar vendo quanto eu ganho, quanto eu gasto. Na hora que você enxerga quanto você gasta, você consegue parar e pensar, quando eu tiver, daqui a 10 anos, se eu tiver 70, se eu tiver 80, quanto eu preciso para viver? Será que esse mesmo número aqui é menos, é mais? Gente, não pensa muito em menos, a não ser que você tenha uma vida de muitos gastos, porque quando a gente envelhece, a gente tem um problema sério, que chama-se custo com saúde. O plano de saúde para pessoas mais velhas é extremamente caro, não só o plano de saúde, como o gasto com saúde, medicamento e tudo mais. Então, não dá para falar que você vai viver com R$1.000, porque ninguém vai viver com o INSS, ou com 5, 6 mil reais, né? Porque você vai gastar muito com a parte de saúde. Então, na hora que você enxerga quanto eu, lá de 70 anos, preciso para viver, fica fácil, porque eu vou fazer a conta. E essa, para mim, é o travesseiro de plumas, porque eu pego
quanto eu preciso aos 70 anos, vejo quanto eu já tenho de dinheiro, quanto eu tenho de patrimônio e faço uma conta lá do futuro, venho para cá e digo o seguinte, eu consigo em 5 anos gerar essa renda vitalícia? Por que eu falo vitalícia? Porque não importa, eu vou morrer e o dinheiro vai continuar aqui, que pode virar simplesmente uma herança para os meus filhos. Então, se você fizer um trabalho bem feito, pode ser que você consuma ao longo da sua vida, com dignidade, só o que a gente chama de dividendos, só a gordura do dinheiro. E o principal, que é a riqueza que você construiu, fica intacta para passar para os seus próximos. Isso seria maravilhoso. Por quê? Porque a partir do momento que todos nós conseguirmos fazer isso, a gente sai de um país pobre para um país rico. Para de todo mundo começar do zero para construir riqueza. Demora 20 anos para comprar um apartamento, mas aquela vida sacrificada que todo mundo leva. Então, na hora que você entender isso, você vai ter vontade de construir a riqueza. Você vai ter vontade de fazer de tal maneira que, se precisar, vai sobrar para outros. Sem ser egoísta, do tipo, eu quero que se dane, não tinha nada, agora eu escuto isso. Disso que você acabou de falar agora, dando como exemplo de tirar do patrimônio, eu tenho um exemplo muito vivo, né? Recente. Meu sogro tem 95 anos de idade, né? Então, até agora, ele só usou daquilo que eram os dividendos. Agora ele vai entrar no principal. Só que agora os filhos, né? O meu marido, o Marco, tá sempre lá controlando, vendo, já falou para ele, agora tá chegando num patamar que a gente vai começar a ter que tirar, porque vai entrar no veneno. A reserva, né, aquilo ali que dava para você viver, já tá começando a não dar. Tem um gasto, apesar de ser um senhor que tem uma vida simples, assim, tipo, não é a pessoa que tá viajando, gastando, saindo, bebendo, não, uma vida normal. Aquele gasto ali de cuidador, não é uma pessoa que toma muito remédio e vai entrar nesse patamar. Então, você imagina se ele viver mais 5 anos. Então, refazer a conta para entender uma coisa, 2 coisas que eu acho importantes. Uma, você tem que estar fazendo uma atualização de conta para entender se aquilo que você está tirando está de acordo. Porque assim, a gente não tem como controlar a rentabilidade do dinheiro. Então, às vezes, a inflação está muito elevada e o teu poder de compra diminui. Mas não necessariamente você diminui, né? O seu gasto. Então, você tem que estar sempre controlando por quanto tempo dura o dinheiro. Então, eu tenho que atualizar constantemente quanto eu gasto e quanto está rendendo meu dinheiro para que isso... Para isso existe, na verdade, assim, muitas pessoas fazem esse tipo de gestão. Como é que você cuida do dinheiro para ter esse controle? Que é o que o Marco está fazendo com ele, né? Por que também é importante isso todo? Porque tem um momento que talvez você precise que outras pessoas contribuam com a sua vida. E aí o que eu falo que eu dei aula, eu já te falei que eu dei palestra para jovens, né, iniciando carreira, e eu sempre falei que o grande problema é você deixar os seus filhos te sustentarem. Porque a partir do momento que um filho paga a vida do pai, porque o pai não se planejou direito, não fez a conta certa, ou achou que ia morrer com 65 e está com 90, entendeu? E achou que a responsabilidade é do filho, o que acontece? Você vai criar outra camada de pobreza, né? Porque um filho que sustenta o pai não tem capacidade de poupar para ele. Porque se já a gente fica reclamando de guardar 20% para a gente, se eu pegar os 20% que eu deveria guardar para mim e eu tiver que dar isso para o meu pai, significa que eu vou entrar na mesma doença que ele, que é a pobreza na velhice. Eu vou criar essa situação para o meu filho. Então, acho que a gente, né, nós mais velhos, como pais, a gente tem que ter essa preocupação muito clara. Tipo, eu preciso criar possibilidades de viver com o meu próprio dinheiro. E é muito fácil, gente. Vocês não estão entendendo como é fácil enriquecer. Ô, Cris, eu acho disciplina, que isso que você acabou de falar, a gente entra num comportamento de mudança de mentalidade. Isso é uma mudança de pensamentos, crenças, que realmente possa moldar essa nova realidade. Muitas pessoas talvez tenham sido criadas, lá na frente, se acontecer alguma coisa, meu filho me ajuda. Então, se você que está aqui nos assistindo, escutando, começar a pensar de forma diferente, mesmo que você talvez não tenha aí, né? Você fala, mas Fernanda, eu só ganho 5 mil reais, eu só ganho 6 mil reais. O que dá para você fazer hoje que você comece a pensar em poupar alguma coisa? Eu acho que é importante a gente deixar claro, às vezes, isso já aconteceu comigo, tá, gente?
Eu não vou guardar porque é R$ 100. Não importa quanto. Entende? Então, assim, não pense assim, porque dessa forma você nunca chega aos milhões, né? Porque você vai guardar 1.000, depois você vai guardar 2.000 e a coisa vai somando. É uma soma, é os juros compostos, né? Então, se você hoje você fala, poxa, dentro da minha realidade, caramba, só posso R$ 100, começa com R$ 100. Não tenha vergonha, não tem que ter medo, não tem que ter nada. A vida começa de algum lugar. Ninguém se torna grande sem ter sido pequeno. Mesmo você que recebe uma grande fortuna, se você não der educação financeira para o seu filho, tudo bem, a gente sabe que tem pessoas aí que têm fortunas que vão viver e vai, talvez uma família não acabe. Mas se esse não é o seu caso, esquece esse povo. Viva a sua realidade. Encontre dentro da sua realidade uma alternativa de começar a mudar a sua mentalidade que vai moldar o seu comportamento. Queria até fazer uma anotação sobre isso tudo. Bem, a coisa mais importante, que eu não comecei falando, mas eu falo que é uma coisa extremamente importante, é referente a sonhos. Cada um tem que ter seu sonho. E o que acontece? Eu vejo, e talvez você também, muitas pessoas que não sabem muito o que querem da vida e entram num sonho de outra pessoa. Então, às vezes, você vive de uma vida que não é a sua vida. Você vive, nossa, tal pessoa tem isso, tem aquilo, também quero ter. E aí você faz uma coisa que às vezes nem é importante para você. E você nem sabe que não é importante para você. Porque você nunca parou para pensar quais são as coisas que realmente alimentam sua alma. Um exercício que eu faço os meus clientes, independente da idade, os meus alunos, jovens, que eu falo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sonhar. Que a gente foi tolhido de sonhar na infância. Porque tudo que você fala, eu quero ser isso, não fala, que besteira, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai fazer essa profissão. Não, faz aquela que é melhor. Então, gente, sabe o que eu falo? Deita e sonha. Começa a pôr para fora. Tenta descobrir quais são as coisas que alimentam a sua alma, que te deixam entusiasmado. E começa a olhar se realmente é importante ter o carro tal, a bolsa tal. A gente tem que estar mais preocupado em ser alguém do que ter coisas, né? E aí o dinheiro vai começar a fazer muito mais sentido do que só comprar e consumir. Então, e aí, lembra lá no comecinho que eu falei, olha, a gente precisa ter autorresponsabilidade, então a gente precisa ter autoconhecimento. Eu sei que mulher é mais apta a isso, ela busca mais essa informação. Autorresponsabilidade, auto-amor, você saber o que você quer da vida e tipo assim, assinar aquilo que você quer, né? Falando, não importa o que os outros acham, não importa o que os outros querem, eu quero isso e eu vou fazer. Eu vou guardar dinheiro ou eu não vou guardar dinheiro, bom, isso aí é uma decisão de vocês. E por quê? Porque a gente percebe muitas pessoas fazendo um consumo exagerado e é uma coisa tão sufocante porque ela faz o consumo, né? Ela vai consumir, às vezes porque ela está angustiada, às vezes porque ela está triste, às vezes porque, eu engordei, então vou lá. Tudo é motivo para você se auto-sabotar, né? Também tem auto-sabotagem. Tudo é essa autossabotagem. Então, assim, na verdade você está fazendo muitas coisas ruins para você, né? A partir do momento que você gasta um dinheiro que você não deveria, ou gasta um dinheiro que você não tem, né? Porque as pessoas adoram comprar no cartão de crédito e gastam dinheiro que nem ganharam ainda. Então, assim, vai consumir, eu falo, vai no shopping, eu falo que tem dia que você nem devia ir no shopping. Sábado, por exemplo, é um dia que não vai no shopping. Se você for no shopping, você vai gastar dinheiro. E o pior é que você vai gastar dinheiro e é provável que você volte para casa e não use aquilo que você comprou. Porque às vezes você comprou por impulso. Não, você vai comprar isso aqui. Tá lá no armário com etiqueta. Tenho certeza que todo mundo tem roupa etiquetada dentro do armário, sem uso. Sapatos, parece que todo mundo é uma centopeia de tantos pares de sapato que tem. Na pandemia foi ótimo, teve gente que jogou muito sapato fora porque apodreceu tudo, porque ninguém saiu de casa. Então aconteceu tudo isso, né? Então quando vocês forem fazer um consumo, eu acho que tem uma brincadeira, né? Não é nem brincadeira porque é sério. São 3 perguntas que você deve fazer para você. Quando você chegar lá na frente da loja de sapatos, não vou dar nome à loja, você vai olhar para os sapatos e falar assim, eu preciso desse sapatinho preto? Se a resposta for não, vira as costas e vai embora, vai tomar um café que é melhor, é mais barato, um cafezinho. Se porventura você falar, não, puxa, eu estou precisando de um sapato preto, mas aí a segunda pergunta é a seguinte, eu posso comprar esse sapato agora? Eu tenho dinheiro para ele ou eu vou comprar em 50 parcelas? Se a resposta for, não tenho dinheiro, vai embora e anda com o sapato marrom.
ponto. Ou com o que você tiver, ou com tênis, que é bem mais confortável. Vamos imaginar que a resposta seja afirmativa. Não, eu posso. Estou super controlada, está dentro do meu budget aqui de gastar. Comprei. A terceira pergunta é a pérola, tem que ser agora? Por que essa pergunta é importantíssima? Porque a maioria das nossas compras são por impulso. Então, quando você faz essa pergunta e se fala tem que ser agora e não, você vai embora, é quase certo que você não vai voltar para comprar aquele sapato. Eu já fiz milhares de testes, outras pessoas que, né, inclusive, quando dava essa palestra, dava um selinho para as pessoas falarem no cartão de crédito, que é, posso, preciso, tem que ser agora. Ai, Cristiane, você com esse selinho. Porque, gente, vocês não sabem a economia que vocês vão fazer. E não é que você vai virar uma pessoa sovina que não gasta dinheiro. Pelo contrário, você vai gastar com muito mais inteligência e muito mais prazer. Você vai gastar com coisas que realmente você gosta e não por um impulso qualquer. Porque a compra não vai satisfazer, não vai preencher aquilo que você às vezes está buscando através da compra. Né? Gente, vocês viram que o papo, espero que vocês tenham gostado e que não é tão difícil. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, a coisa mais importante, talvez você vai ter essa percepção, é uma coisinha que se chama disciplina e responsabilidade. Disciplina é algo que a gente treina, tá? Eu falo muito sobre treino. Tudo na nossa vida é treino. Guardar dinheiro é treino. Quando você começa a ver aquele dinheirinho lá, você fala, que delícia, você não... Então... E nunca é tarde, tá, gente? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca, nunca. O dinheiro tem alma. O dinheiro tem energia, o dinheiro precisa circular, sim, tá? Mas o quanto você precisa ainda para viver, o quanto é importante e é necessário. Eu acho que quando você descobre essas coisas, igual você acabou de falar, eu preciso disso agora. A maioria das vezes a gente não precisa. A gente não precisa. Gente, é só a gente abrir nosso armário, pelo amor de Deus. Tem roupa que você até esquece que estava dentro. E tem uma coisa... E aí você compra e fala que vai tirar, você tira. Eu tiro, eu criei esse hábito, não, eu tiro. Você criou um hábito, você perguntou quais são os hábitos saudáveis. Eu criei o hábito de compro uma peça, eu tiro uma peça. Eu tenho esse já comigo. Já há alguns anos que eu construí isso. Às vezes eu olho assim, ai, que dó de dar uma vaga. Eu tenho uma questão, eu compro super pouco. Não, eu também compro muito pouco ultimamente, mas enfim. Bom, gente, eu espero que dinheiro não é tão difícil. Basta você começar, basta você ter isso como um objetivo de vida, de não chegar lá na frente sufocado, porque isso impacta sim a nossa velhice. Finança, dinheiro, como eu falei, a gente tem que ter amor pelo dinheiro. Acho importante falar isso, a gente não comentou, mas enfim, a gente tem que gostar do dinheiro, tá? Não tem essa história de que, ainda tem mais. Tem as crenças limitantes. Tem as crenças limitantes, tipo, né? Dinheiro é sujo. Quem Pegou ganha no dinheiro, lava dinheiro, lava a mão. Quem ganha dinheiro ganha de maneira ilícita. Ilícito, desonesto. Isso. Né? Pobreza é nobre, tem todo um peso religioso. Gente, dinheiro é coisa de homem, é homem que ganha. Então é muita coisa. Eu acho que pense nessas... Isso é tudo crença, tá? Como tirar, né? Começar a trabalhar isso dentro de vocês. Escreva. Acho que começar a escrever qual é o seu sonho, igual ela falou aqui, quanto que eu ganho, quanto que eu tô gastando. O que vocês querem para a vida de vocês, né? O que eu quero para minha vida? Eu acho assim, eu sempre pergunto, como você quer estar daqui a 10 anos? Veja você. Veja o que você vai estar fazendo, como você vai estar em termos de saúde, você vai estar viajando, você vai estar consumindo as coisas, você vai estar feliz. E o que você precisa fazer para chegar ali? O que você precisa fazer? Não, precisa guardar dinheiro, gente, não dói, porque na hora que você enxerga, isso chama-se visão de futuro, quando você enxerga o que você pode ser ali na frente, qualquer esforço que você fizer aqui vai ser suave, não é nada, porque você vai estar enxergando ali na frente. Então, tira 20%. Pode tirar 20%. É melhor do que nada. Cris, quer falar do livro? Tem aqui tem um livro aqui comigo que é a Psicologia Financeira, que acho que é um livro que você pode ler, vai começar a te dar uma visão. Ele é um livro simples, não tem muito segredo, tá? Vale a pena. Eu acho que buscar o conhecimento é algo sempre que vai te enriquecer. Então, tá aqui a dica do livro. Vai te dar uma visão um pouco melhor aí de como começar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, comenta aqui, deixa um comentário. Se quiser deixar alguma pergunta para a Cris, sim, por favor. Também vou deixar aqui o contato dela.
E também esse vídeo estará também lá no Spotify, então você pode compartilhar com alguém, comentar, deixar alguma pergunta, se quiser deixar uma sugestão para um próximo bate-papo, uma próxima live, uma próxima aula, como quiser que a gente chame isso. Lembrando que o canal está aberto para nós mulheres, para a gente trazer essas informações que possam nos enriquecer, melhorar a nossa vida em todos os sentidos. Cris, obrigada por você estar aqui. Obrigada pela oportunidade, sempre bom. Sempre bom falar sobre o assunto. É bom a gente trazer e tirar, desmistificar. Se você tá aí, mulher cinquentona, sessentona, eu falo que é o seguinte, entrou na casa dos 30, 40, 50, 60, 70... Não, eu vou falar uma coisa interessante. A vida começa aos 40. Então, se você aos 40 está se achando velho, você não sabe nada da vida. Não sabe nada. A vida só fica melhor, 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 melhor. Bom, gente, muito obrigada pela presença, pela companhia aqui. E é isso. Beijo e até a próxima.